Boa noite, meus irmãos, que a graça do nosso Deus e a paz que há em Jesus Cristo possa estar habitando em nossos corações, para que o nosso culto venha a ser agradável ao nosso Deus. Nós vamos meditar um pouco a respeito do que é a Igreja do Senhor, o que é essa reunião aqui. Como é que a gente pode saber que essa reunião aqui está agradando ao nosso Deus? Será que toda reunião onde se juntam e se declaram que são igreja do Senhor, será que ali o Senhor está satisfeito? Será que o Senhor Deus aceita o culto de qualquer forma? Como é que você pode identificar uma igreja verdadeira? Porque se existe a verdadeira, existe também a falsa. E como é que você pode distinguir a verdadeira da falsa? Como é que você pode saber se você está se juntando para melhor no Senhor ou se você está se juntando para pior? Porque o texto que nós vamos ler agora trata das marcas de uma igreja fiel. O que é que a Bíblia exige para que uma igreja seja reconhecida por Deus como uma igreja verdadeira? As marcas de uma igreja fiel são 3, meus irmãos, e nós vamos ver neste momento a primeira marca. Como é que você pode saber se de fato a igreja em que você frequenta, esta é uma igreja pertencente ao Senhor Jesus, ou se ela faz parte do mundo? É a fidelidade das Escrituras Sagradas. Uma igreja fiel, ela não passa daqui. Uma igreja fiel, ela está fundamentada aqui. Ela não omite nada do ensino das Sagradas Escrituras. Ela também não acrescenta nada ao ensino das Sagradas Escrituras. Sola Escritura, somente as Escrituras é a regra de fé e de prática de uma igreja fiel. No entanto, o apóstolo Paulo passou por algumas situações difíceis, porque a igreja de Corinto, uma igreja que ele deu início com sua instrução, com sua dedicação, deixando lá pastores fiéis que também instruíssem os irmãos. Essa igreja estava perdendo a sua identidade, ela estava fugindo dos valores escriturísticos, ela não estava praticando aquilo que a Escritura ensina. Então o apóstolo Paulo vai chamar essa igreja à responsabilidade, com quem diz assim: vocês vão voltar para as Escrituras ou vão continuar caminhando para se tornarem uma sinagoga de Satanás? Porque ou a igreja se mantém fiel às Escrituras, ou ela não é sinagoga de Deus. Veja só o que estava acontecendo. 1 Coríntios capítulo 11. A igreja estava fazendo uma irreverência com a ceia do Senhor. E para tratar desse problema, o apóstolo Paulo aqui apresenta 3 marcas para que a igreja volte a ser fiel, para que a igreja seja restaurada a sua originalidade no Senhor. Do versículo 17 até o 19, depois o 23, você observa: nisto, porém, que vos escrevo, ou seja, observe que ele está falando do que você tem em mãos. Isso que ele está dizendo, que estava escrevendo, é as Sagradas Escrituras, que foram inspiradas, que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então era Deus falando através das Escrituras, e ele está chamando a responsabilidade para o que está sendo escrito. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque
vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Imagine, você sai de casa porque você quer adorar a Deus, você quer servir ao seu Deus, você quer honrar ao seu Deus com o seu culto, e de repente você vir para a igreja, voltar para casa e Deus dizer para você: era melhor você nem ter vindo, você veio para cá para se tornar pior, entrou ruim, saiu pior. Era isso que estava acontecendo com essa amada igreja de Corinto. Eles estavam perdendo a sua identidade porque eles estavam saindo das Escrituras. Eles não estavam sendo fiéis às Escrituras. Se juntavam não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, estou informado que há divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Muitas vezes, um mal que acontece na igreja mostra se tem algum joio dentro, e aí o joio vai tomar partido pelo erro, pela heresia, e aí você já começa a conhecer quem é quem. E aí é necessário muitas vezes que haja partido entre vós, que haja algum fogo que surja, que inflame, para que vocês lutem pela verdade, para que vocês preservem aquilo que receberam. E aí alguém que não aceita isso já se manifestou como sendo alguém que não está disposto a seguir o que as Escrituras dizem. E aí no versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí ele vai falar da Santa Ceia. Mas esse era o ofício dos apóstolos, era o ofício dos profetas. O profeta, ele tinha uma missão: pegar de Deus e entregar ao povo. O sacerdote ou o sumo sacerdote tinha a missão inversa: pegar do povo e levar a Deus. E o profeta e os apóstolos pegavam de Deus e levavam para o povo. E é isso que Paulo está dizendo: olha, o que eu estou entregando a vocês não é nada mais, nada menos do que eu recebi do Senhor. Então o que eu estou escrevendo, o que eu estou passando para vocês, o que está ficando registrado aqui nas Escrituras, não é coisa minha. Paulo estava deixando claro, mas é o que eu recebi do Senhor. Então agora é você e Deus. A mensagem está aqui. Se você vai ouvir ou não, é outra história. Uma igreja fiel, ela não passa das sagradas Escrituras. Se sua igreja prega as Escrituras, ame-a, seja fiel a essa igreja. Agora, se ela esconde coisas das Escrituras, se você pergunta: pastor, por que tem isso aqui nas Escrituras? Não, isso daí não é coisa para se falar, deixe isso para lá, esqueça, como eu já vi muitos casos acontecendo, e deixa as ovelhas sem saber que assunto é esse que eles querem conhecer. Então tenha cuidado, porque ali está se escondendo algo que Deus revelou. Se está nas Escrituras, é para o seu rebanho se alimentar. E aí veja só, todo desígnio, sem mais nem menos. Uma igreja fiel é a igreja que entrega todo o desígnio de Deus ao rebanho, não omite nada. Ah, mas isso é chato, esse é assunto para falar dele. Não omita nada. Ah, mas muitos vão deixar a igreja. Não omita nada. O Senhor Jesus Cristo passou por uma situação assim. O povo queria um ensino de Jesus Cristo
comeram e depois morreram. Quem comer desse pão aqui jamais terá fome, jamais morrerá. Mas o povo não queria. E aí Jesus Cristo deixou bem claro para eles: olha, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. E eles foram se chateando com isso, e uma grande multidão deixou Jesus. Mais de 5.000 pessoas que seguiam deixaram ele. Ficou 12. E Jesus Cristo continuou pregando todo o desígnio de Deus, incomode ou não, pregou. E ainda questionou: e vocês, meus discípulos, não querem ir também não? Querem aproveitar a oportunidade não? E aí Pedro toma a frente e diz: Senhor, para quem iremos? Para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Percebe que a ovelha, ela quer se alimentar da palavra. Não precisa botar teatro, não precisa fazer show, não precisa. Só a palavra é suficiente. Os incrementos podem atrair os bodes, mas as ovelhas se satisfazem com a palavra. E aí, todo o desígnio, que era o que Paulo fazia, veja o que ele diz em Atos capítulo 20, do 26 por diante. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que Paulo tinha essa certeza? Que ia para o Senhor, tendo feito sua missão e estando limpo de responsabilidade para com qualquer um, de falta de responsabilidade. Observe: porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Eu nunca me neguei a falar tudo que a Escritura fala, a ensinar tudo que o meu Deus aqui estaria registrando. Todo o desígnio de Deus é o que faz uma igreja fiel. Prega, não se intimida, fala. Ah, mas olha, tem alguém importante ali que não vai gostar que fale nesse ponto. Falar dos ricos não vai ser bom. Fale. Ah, tem uma pessoa que se gaba porque acha que foi ele que aceitou Jesus. Falar na predestinação vai incomodar. Fale. Não importa se está na Bíblia. Você é o arauto de Deus para falar. Assim é a igreja fiel. E depois do apóstolo Paulo dizer aos atenienses que todo o desígnio de Deus foi pregado por ele, agora ele chama a responsabilidade dos bispos, dos pastores, e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Atendam por vocês, estejam aqui em todo o desígnio de Deus, e também atendam isso ao rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus. Então a igreja não é do pastor, não é de homens, é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então o Senhor Jesus, o Deus eterno, comprou a igreja com o seu sangue, e ele vai querer que aqueles a quem ele colocou à frente dessa igreja sejam fiéis e não abram mão de falar o que tem que ser falado, porque senão essa não será uma igreja fiel. Mas o apóstolo Paulo continua, e ele mostra que é preciso estar pronto para resistir ao que vier de pior. Graças a Deus a igreja está em tempos de paz, mas quem sabe se as coisas não vão mudar e vai começar perseguição, ou então se introduzir pessoas falsas na igreja para tentar corromper o rebanho com heresias, com ensinos que não procedem das Escrituras. E vocês vão estar preparados para resistir? Porque o apóstolo Paulo aqui estava se despedindo. Nunca mais ele veria a face desses irmãos, porque ele ia embora, ia morrer. Mas ele sabia
problemas surgiriam. Por isso que ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses lobos vorazes com presas cruéis são heresias, são maus costumes que entram dentro da igreja do Senhor para corromper o vosso conhecimento dele nas Escrituras, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eles têm uma lábia muito poderosa, muito forte, que seduz. E se vocês não prepararem um rebanho para identificar uma heresia, eles vão atrás desses falsos mestres. Então a igreja fiel é aquela que zela pelas Sagradas Escrituras, que é fiel às Sagradas Escrituras. E aí você observa, o apóstolo Paulo diz: olha, eu preguei todo o desígnio, eu estou limpo do sangue de vocês, e eu digo, vocês continuem pregando todo o desígnio, bispos, pastores, porque vão entrar lobos vorazes, e só tem um jeito de vocês resistirem. É o que ele diz agora na continuação: só há um jeito, portanto, vigiai, estejam atentos. Será que isso não é uma heresia? Não se preocupe de desconfiar, não. A tua desconfiança é uma bênção. Não é porque o pastor Júnior está falando alguma coisa, o pastor João Neto, o presbítero Marquinhos, o pastor, não tem nada a ver. Somos homens que ou podemos errar, ou podemos ser corrompidos. Então é dever seu zelar pela fidelidade às Escrituras. Peraí, esse assunto eu nunca vi, eu quero conhecer mais. Me mostre aonde está na Bíblia, de onde você tirou isso. E aí você vai tirando suas conclusões, não de você mesmo, mas da própria Escritura. E aí ele diz: portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: vigiem, e eu encaminho vocês a palavra da graça do Senhor. Sabe por que Paulo fazia isso? Por causa do que ele diz aí na continuação, que tem poder. A palavra da graça de Deus, as Escrituras, ela tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu acho muito difícil alguém aqui não ter uma Bíblia em casa. Acho muito difícil. Eu acredito que cada um aqui tem uma Bíblia, ou mais de uma em casa. Agora a questão é: o que você faz diante deste santo livro, que é a pura palavra de Deus? Fica só lá guardadinho, passa dia e passa noite, e você não medita nela, você não abre para ler, ou não pede que alguém leia para você, ou não coloca para você ouvir a palavra de Deus. Isso é uma falta muito grande, meus irmãos, porque a igreja fiel, ela é constituída de crentes fiéis, mas crentes fiéis às Sagradas Escrituras, que a amam de verdade. Eu lembro da história de um puritano, de um pastor, que ele pregava em uma aldeia, onde ele tinha que caminhar muito, né? Ele ia a cavalo para esse lugar, e ele chegava em uma casa onde tinha as famílias, e ele instruía, e ele começou a perceber que as Sagradas Escrituras estavam sempre no mesmo
e ele ia lá, pregava para o povo, olhava e estava na estampa. Na mesma posição, abertinha do mesmo jeito, nunca mudava em nada aquela posição. E ele ficou percebendo que é porque ninguém pegava naquela Bíblia, ninguém tocava nas Sagradas Escrituras. E aí ele faz uma encenação para eles entenderem o mal que eles estavam fazendo. Mas essa encenação toca ele de tal forma que ele não consegue mais nem subir ao cavalo. Ele agarra no pescoço do cavalo e chora, e chora, e chora. A encenação que ele fez foi a seguinte: ele entrou na casa daquela família, não fez o que fazia antes para sentar e pregar, foi direto na Bíblia deles, pegou a Bíblia deles e arrancou deles, e disse para eles: é assim que vocês cuidam da minha palavra? É desta forma que vocês tratam a minha palavra? Eis o que farei com vocês: tirarei de vocês a minha palavra, nunca mais vocês terão acesso à minha palavra, a minha palavra será retirada do vosso meio. E saiu da casa dele com a palavra nas mãos. E o povo da casa ficou espantado, sem entender o que estava acontecendo. Depois ele volta e encena como se fosse o povo agora. Se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, te suplicamos, não tira de nós a tua palavra, Senhor. Senhor, tira de nós os nossos bens, tira de nós a nossa saúde, tira de nós os nossos filhos, mas não tira a tua palavra de nós, Senhor. E aí ele encena Deus de novo e diz: se é assim que estáis dispostos a tratar a minha palavra, eis ela de volta no vosso meio. E o povo não se conteve e chorou arrependido, e ele não conseguiu nem subir mais no cavalo para voltar para sua casa, de tão emocionado assim, de tão envolvido com aquela situação que ele ficou. Porque na verdade é isso, meus irmãos. Deus deixou essa palavra santa, gloriosa, e foi escrita com o sangue do seu Filho, com a vida de muitos profetas e apóstolos, para que você a amasse, para que você a ouvisse, para que você fosse fiel, para que você fosse edificado na herança entre todos aqueles que são santificados. Mas o que estão fazendo com a palavra de Deus? Cadê a igreja fiel que só quer a palavra de Deus e que não abre mão dela por nada? Cadê aquela igreja que tem sede da palavra de Cristo? Pois bem, meus irmãos, esta foi a última ordem que Jesus deu antes de ser assunto aos céus. Depois que ele morre, depois que ele ressuscita, ele chega para os seus discípulos e diz isso em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, é assim que se formam discípulos, é assim que se implanta a igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a igreja fiel é aquela que guarda todas as coisas, que o que recebe do Senhor nas Escrituras entrega ao povo. Isso é uma igreja fiel, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então são 3 marcas, não dá para falar todas as 3 em uma noite só. O Senhor dando uma ocasião, eu falarei das outras. No entanto, eu quero dizer quais são as outras para vocês. A primeira é a pregação de todo o desígnio de Deus, é a fidelidade às Escrituras, é você não sair dela. E a segunda marca
é a administração correta dos sacramentos, que é o batismo, que foi ordenado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Ceia, que também foi instituído diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Se você cumpre esses sacramentos, essas ordenanças diretas do próprio Senhor, você é uma igreja fiel. Se você as cumpre como Ele ensinou nas Sagradas Escrituras, a sua igreja é uma igreja fiel. E a última marca é a disciplina eclesiástica, que no texto que nós estamos lendo, podem estudar em casa. 1 Coríntios capítulo 11. Nesse texto de 1 Coríntios, você observa que ele vai tratar da Santa Ceia também. Ele traz, olha, o que eu estou escrevendo é para corrigir vocês, ou seja, a Escritura é que corrige. Depois ele diz, vocês estão errados na Santa Ceia, na mesa do Senhor. E aí ele corrige a mesa do Senhor com a palavra também, para que eles façam direito. E depois ele vai mostrar que muitos estão morrendo, porque estão fazendo bagunça da Santa Ceia, porque não estão levando a palavra de Deus a sério. E aí Paulo diz, olha, por isso que tem muitos de vocês doentes, e não poucos que já morreram, porque Deus está exercendo a sua disciplina. E por que Deus estava exercendo a disciplina? Porque a igreja estava se omitindo em exercer a disciplina. Aí quando a igreja se omite em disciplinar aqueles que erram, aqueles que quebram a lei de Deus, aqueles que pecam, aí Deus diz, já que vocês não fazem, eu faço. E aí é um problema, porque ninguém suporta quando Deus se levanta. Então melhor seria que vocês julgassem a vocês mesmos, para não serem julgados, condenados no juízo do Senhor. Então a igreja de Corinto estava fazendo isso, não estavam dando atenção à palavra de Deus, não estavam tratando a mesa do Senhor com a dignidade e a honra que ela merece. E ainda por cima não estava nem aí para os irmãos que estavam pecando e fazendo o que estavam fazendo, deixavam. Deus se levantou para corrigir, e muitos começaram a morrer. E aí Paulo diz, vão acordar ou não vão? Vão voltar para as Escrituras? Vão administrar os sacramentos corretinho? Vão disciplinar o povo que está fazendo tudo errado? Porque se fizer, vocês voltam a ser uma igreja fiel. Aleluia. Sem essas três marcas, não é igreja fiel. Ok, irmãos? Então, primeira marca, só a Escritura, fidelidade às Escrituras, pregação de todo o desígnio de Deus. A segunda marca, administração correta dos sacramentos, Santa Ceia e batismo. E a terceira marca, disciplina, correção naqueles que se afastam da verdade de Deus, das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe aos irmãos, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder aprender com os irmãos um pouco mais da palavra de Deus. Presbítero.